Glória a Deus, graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a abrir as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de número 11 a seguir, que nos diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Oremos. Senhor Deus de misericórdia, Paizinho amado, em cuja presença nos colocamos nesta hora, cientes de que o Senhor nos olha, nos observa e conheces o nosso andar, o nosso pensar, o nosso vestir, o nosso proceder, conheces, Senhor, as nossas vidas. Certos estamos, Senhor, que o Senhor nos conhece. Pai, estamos diante de Ti nesta hora porque queremos fazer algo para anunciar as Tuas palavras. Queremos revelar às pessoas que nos ouvem pela internet, que nos ouvem pelas emissoras de rádio, que nos transmitem, que nos acompanham através da televisão, ó Pai. Queremos, Senhor, trazer a revelação do Teu Espírito Santo para que elas possam entender aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E no dia de hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo nos conduz ao livro do Apocalipse, a Tua revelação dada ao apóstolo João. Senhor, diante desta palavra que retrata o juízo final, eu venho te pedir, Senhor, por favor, meu Deus, dai-me a Tua inspiração, dai-me, Senhor, a Tua inspiração para que eu possa estar anunciando, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor tem por objetivo falar, aquilo que o Senhor quer falar aos ouvidos de todos aqueles que nos ouvem. Então, Paizinho, eu te peço em nome de Jesus, que não seja eu a pronunciar as palavras, mas que o Teu Espírito Santo possa usar a minha boca para falar com este e aquele e todos os que ouvirem esta mensagem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, estamos vivendo por sobre a terra e estamos numa dimensão física. A dimensão física é uma dimensão palpável, a dimensão física é uma dimensão aonde pode se tocar. A dimensão física é uma dimensão aonde nós vivemos, as pessoas conseguem enxergar aquilo que se pode ver, e enxergando aquilo que se pode ver, elas podem tocar. E imaginem, queridos, que existem, paralelo a esta dimensão, uma dimensão espiritual. Quando a Bíblia Sagrada fala céu, ela fala de uma dimensão espiritual.
Nós sabemos que existe um céu, é o céu que nós contemplamos, que é azul. Na verdade, ele é infinito, ele é azul por causa da atmosfera, por causa de uma camada de gases que brilha em torno desta bola gigante, redonda, que é azul, o planeta Terra. Mas a Bíblia Sagrada revela céu como uma dimensão espiritual, aonde Deus habita, aonde Deus mora, aonde Deus está, aonde os arcanjos, os querubins, os serafins, os anjos estão. E Jesus Cristo, na sua passada por sobre a face da terra, no período em que ele veio a este mundo, que ele assumiu a forma de homem e que na cruz do Calvário ele nos comprou, ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, existe um lugar reservado, existe um lugar ali, existe um lugar preparado, existe um santo lugar aonde Deus, Ele quer nos levar. Um lugar aonde não existe dor, aonde não existe pranto, aonde não existe choro, um lugar aonde nós seremos consolados por Ele. Segundo o textuário bíblico, está escrito que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E eu acredito de todo o meu coração que todos nós cristãos, todos nós que aceitamos a salvação, todos nós que acreditamos em Cristo Jesus, todos nós que cremos em Deus, queremos estar ali, queremos um lugar ali, queremos ter a nossa oportunidade de entrar pelas portas, pelos portais eternos e nos apresentar diante do glorioso Deus, nos apresentar diante do Criador, nos apresentar diante do Todo-Poderoso. Mas, amados, o que faremos para estar ali? De que forma viveremos para estar ali? De que maneira agiremos para estar ali? Como será efetuada a escolha das pessoas que poderão adentrar neste lugar? De que forma e em que período acontecerá esse juízo? De que maneira este que é o nosso advogado nos dias de hoje, conforme João escreveu: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Este que é o nosso advogado, em que momento ele se transforma em juiz, e ele vai separar o justo do injusto, assim como o pastor separa o bode da ovelha? Em que momento isso acontece? Em que tempo isso acontece? Em que condições isso acontece? E como será esse julgamento? De que forma acontecerá esse julgamento? De que maneira o juízo final estará acontecendo e as pessoas serão julgadas pelo Todo-Poderoso? As pessoas serão julgadas por aquele que vive e reina para sempre. As pessoas serão julgadas pelo Alfa e o Ômega. Como será esse acontecimento? E aqueles que vencerem, que triunfarem, que forem absolvidos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, o que eles herdarão? E aqueles que foram reprovados, aqueles que foram, de certa forma, reprovados, deixados para trás, para onde eles irão? São questões que precisamos de respostas. São questões que eu não tenho dúvida alguma, você gostaria de saber a resposta. E é isso que o Espírito Santo me inspira a falar no dia de hoje. É isso que o Espírito Santo coloca no meu coração para trazer a todos vocês que me acompanham, a todos vocês que me ouvem, a todos vocês que são sedentos da palavra de Deus, que são sedentos da mensagem do Senhor, que são sedentos da estrutura bíblica sobre as suas vidas e que querem realmente triunfar e morar no céu através da graça bendita que nos é dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. E este texto que nós lemos, ele traz a narrativa do juízo final.
Veja bem, a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo de número 20: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Imaginem, senhoras e senhores que me ouvem agora, quando se estabelecer o juízo final, quando se estabelecer a glória de Deus para que o ser humano seja julgado, a estrutura do globo terráqueo que hoje nós vivemos, a estrutura do planeta Terra que hoje nós habitamos, ela vai desaparecer, ela vai sumir. É isso que diz o textuário. Esse julgamento não acontecerá aqui. Nós estamos falando de um período em que Jesus Cristo já voltou. A Bíblia diz que Jesus voltará e levará a sua igreja com ele, e virá para esse mundo, e neste mundo ele estabelecerá o seu reinado. É o reinado teocrático e milenar de Cristo na terra. Nós reinaremos com ele durante 1000 anos. E nestes 1000 anos que reinaremos com ele por sobre a face da terra, Satanás será amarrado. Porém, no final destes 1000 anos, Satanás será solto mais uma vez, e ele sairá a enganar as nações nos 4 cantos da terra, procurando destruir a estrutura criada por Jesus e procurando deturpar a mente de seres humanos para angariar mais adeptos para a sua causa, com o objetivo de fazê-los perder a salvação, com o objetivo de fazê-los cair em tentação. Neste tempo, quando se estabelece o juízo final, já passou o arrebatamento, já passou a grande tribulação, já passou o reinado milenar de Cristo na terra. Os que foram arrebatados, eles saíram da sepultura e foram ao encontro do Senhor nos ares. Aqueles que estavam dignos e se encontraram justos, se encontraram dignos, se encontraram purificados pelo sangue de Jesus, eles também foram arrebatados com Cristo nos ares, e agora se estabeleceu o reinado teocrático, porém os outros mortos, aqueles que eram indignos, aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não foram libertados e perdoados pelo amor de Cristo, aqueles que negaram a salvação, aqueles que diziam que Deus não existia, aqueles que afirmavam que Deus era uma utopia, uma ilusão, que Deus era o esconderijo dos fracos, aqueles que diziam que Jesus Cristo nunca foi Deus, que ele simplesmente foi um profeta, um homem bom que passou por sobre a face da terra, aqueles que negaram o nome de Jesus, aqueles que não se arrependeram das suas obras, aqueles que não confessaram a salvação com a sua boca e permitiram que Jesus entrasse no seu coração, estes não voltarão à vida. No reinado milenar, eles permanecerão mortos, eles permanecerão nas sepulturas, eles permanecerão ali, enquanto se estabelece o reinado milenar de Cristo. Mas passado o reinado milenar de Cristo, chegou o momento de todo homem ser julgado por Deus. Vai se estabelecer um grande julgamento. Eu não sei quanto tempo esse julgamento vai durar, porque todos os homens que nasceram e viveram, todos os homens que nasceram desde o princípio, desde a criação, desde Adão e Eva, até o dia do arrebatamento da igreja, todos aqueles que viveram nesses milênios, um a um, terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Todos os que não se arrependeram das suas obras, todos os que não se arrependeram dos seus pecados,
Todos que não buscaram o único caminho, que é Jesus Cristo, que não entraram pela porta, que é Jesus Cristo, que não se alicerçaram na verdade, que é Jesus Cristo, e que não quiseram a vida, que é Jesus Cristo, todos estes homens e mulheres, eles comparecerão diante do tribunal de Cristo. E este juízo, este julgamento, ele vai acontecer nos ares. Nós lemos que a palavra de Deus diz que da presença dele, da presença daquele que está assentado sobre o trono, da presença daquele que está assentado sobre aquele trono branco para emitir o juízo, fugiu a terra e o céu. Fugiu a terra e o céu, e não se encontrou lugar para eles. E o julgamento vai acontecer no ar. Pessoa atrás de pessoa terá que comparecer diante daquele trono. Versículo de número 12. Na visão, João descreve da seguinte maneira: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Aqueles que comparecerão nesse julgamento, eles estarão mortos. Sim, eles não voltarão à vida. Eles permanecerão mortos. Eles não ressuscitarão. A Bíblia é clara quando João descreve da seguinte maneira: e viu os mortos. E viu os mortos. Ele não viu os vivos, ele viu os mortos. Portanto, se estão mortos, não ressurgiram. Se estão mortos, não ressuscitaram. Se estão mortos, estão ali. E quando a Bíblia fala grandes e pequenos, é porque ali estará todo o tipo de homem. Nesse julgamento, não importa o que você foi nesse mundo. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você é negro ou se você é branco. Não importa se você é alto ou se você é pequeno. Não importa quais sejam as condições que você tem no dia de hoje. Talvez no dia de hoje você ande com aviões a jato. Talvez no dia de hoje você tenha seus automóveis importados. Talvez no dia de hoje você tenha os seus bilhões de reais na sua conta. E você seja uma pessoa que esbanja muito dinheiro. Naquele dia não haverá diferença. Mortos grandes e pequenos estarão diante do trono. Homens sábios, homens que tiveram conhecimento da ciência, que passaram por dezenas de faculdades, que tiveram um estudo aprimorado, médicos, doutores, advogados, pastores, todos eles estarão diante daquele trono. Deus não olhará em minuto algum como olha o homem. O homem nos dias de hoje, muitas vezes, quando chega alguém abençoado na igreja, com um automóvel mais bonito, com um carro mais bonito, com um pouco mais de recurso, o homem corre abraçar, dá beijinho, ele agrada, ele paparica, porque ele espera receber algo daquela pessoa. Mas Deus, no dia do juízo final, Ele não vai olhar para o poder aquisitivo de ninguém, Ele não vai olhar para a beleza física de ninguém, Ele não vai olhar para a capacidade intelectual de ninguém, Ele não irá olhar para a cor da pele de ninguém, Ele não irá olhar para a obesidade de ninguém, Ele não irá olhar para a calvície de ninguém. Ele simplesmente estará julgando um a um, que estarão mortos diante do trono de Deus. Não haverá diferença. João disse: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Que livros são estes? Eu não sei, mas eu acredito que estes livros são os livros que descrevem todas as suas ações, são os livros que descrevem tudo aquilo que você fez, porque tudo aquilo que você fez está escrito do começo ao fim da sua vida.
A palavra, a Bíblia, diz claramente que não existe nada, absolutamente nada que esteja oculto, que não haja de vir à luz. Não existe nada, 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 absolutamente nada que esteja escondido, que não haja de ser revelado. Todas as coisas virão à luz. Todas as coisas serão reveladas. Todas as ações do homem serão expostas. Tudo aquilo que o homem fez, que o homem praticou, tudo aquilo que o homem, as decisões que o homem tomou, as maneiras que ele agiu, serão colocadas. Aquilo que hoje você faz entre as paredes do seu quarto, serão expostas. Aquilo que ninguém sabe, o pastor não sabe, o pai e a mãe não sabem, os irmãos não sabem, Deus está escrevendo nestes livros, que são os livros que serão apresentados no tribunal de Deus no grande dia do julgamento final. Os livros da vida pessoal e particular de cada um. Os livros que revelam os momentos da sua intimidade. Os momentos aonde você estava fazendo coisas que corrompiam o seu corpo físico. Os livros que mostram os momentos em que ninguém estava olhando e que você defraudava alguém, furtava alguém, roubava alguém. Os livros que mostram o engano, a corrupção dos políticos. Sim, porque ali estarão os políticos que hoje são reis, são presidentes, são primeiros ministros, são pessoas importantes nessa sociedade que nós vivemos. Naquele dia, eles estarão em pé de igualdade com os alcoólatras e mendigos que andam pela rua, porque não reconheceram o nome do Senhor. E todas as falcatruas, todos os pecados ocultos, tudo aquilo que eles fizeram, que lhes corrompeu, todas as ações e decisões que eles tomaram, que fez com que eles se distanciassem de Deus, tudo aquilo, todas as vezes que eles rejeitaram Jesus, todas as vezes que aquele pregador subiu no altar e do altar saiu para o motel como uma prostituta, todas as vezes que aquele cantor subiu no altar e saiu do altar para se drogar, usar crack, cocaína, maconha, todas as vezes que aquele homem, ele saiu, se embriagou, bebeu, todas as vezes que aquela pessoa blasfemou, murmurou, reclamou, todas as vezes que aquela pessoa falou mal, fez fofoca, questionou, agrediu, humilhou, bateu na esposa, bateu no marido, espancou o filho, foi incompreensivo, falou mal do patrão, falou mal do pastor, todas estas coisas estarão escritas naqueles livros. E elas serão analisadas uma a uma. E o versículo prossegue dizendo: e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Obras que hoje você se nega a fazer. Muitas vezes você vê aquele miserável, mendigo, fedido, fedorento, que não toma banho, que está sujo, com uma garrafa de bebida alcoólica na mão, e você olha para ele com um olhar de nojo, um olhar de desprezo. Você não tem misericórdia, você não tem piedade, você não pensa nele como um ser humano, você quer distância dele, você quer estar longe dele. Todas as vezes que você ignorou estas pessoas, serão expostas ali. Todas as maldades, todas as ações que você fez, que eram ações para destruir, para denegrir vidas, as ciladas, as armadilhas, os laços, todos os planos diabólicos e demoníacos estarão ali.
Tudo aquilo que você fez, as vezes que você traiu a esposa, o marido, as vezes que você traiu amigos, as vezes que você pecou, que você praticou todo tipo de imoralidade com o teu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, as ações homossexuais que muitas vezes, ocultamente, longe dos olhos de todos, você dentro do banheiro praticou. Nada, absolutamente nada, escapará dos olhos de Deus. Nestes livros que serão abertos, estarão a vida de cada um de nós. Tudo que fizemos estará ali. E nós seremos julgados por cada uma daquelas ações, cada uma daquelas situações. E você não poderá dizer nada, porque tudo aquilo que será anunciado ali é verdade. Tudo aquilo que será anunciado ali foi visto. Haverá pastores que se levantarão e dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos os enfermos. E o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Título de pastor não leva ninguém para o céu. Título de apóstolo não leva ninguém para o céu. Título de patriarca, de pai, não leva ninguém para o céu. Títulos não conduzirão o homem à presença de Deus. Pessoas que se utilizam da Bíblia Sagrada para arrancar dinheiro dos pobres, para tirar o sustento das viúvas, para tirar o sustento das pessoas necessitadas, para tirar os sustentos daqueles que trabalham, lutam dia a dia, sol a sol. Eles são incentivados para que tenham fé e ajudem, enquanto ele regaladamente pega aquela oferta, aquele dízimo, e ele vai para a pizzaria e come lá um monte de pizzas, está obeso, está gordo de tanto comer. Ele vai para a churrascaria e come, e ainda dá risada daqueles que ajudam. Aqueles pastores que na hora do batismo não respeitavam as pessoas que estavam se batizando. Iam batizar uma mulher porque ela era mais bonita, porque ela era mais linda. Não tinham o cuidado antes, as suas mãos deslizavam sobre o corpo destas mulheres. E eles achavam que nunca ninguém ia saber das suas ações. No grande dia do julgamento de Deus, no dia do juízo final, os livros serão abertos. E não pense você que esses livros não revelarão a face oculta da vida deste ou daquele homem. Todas as coisas serão expostas, tudo será colocado em pratos limpos, todas as pessoas serão reveladas diante de Deus. E diz o versículo: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sim, haverá obras de santificação, ao mesmo tempo que haverá obras em que o homem fez para aparecer para o homem. Aquelas 4, 5, 6, 10 horas de oração, que homens se prostraram diante da igreja para orar, e todo mundo via, todo mundo olhava, todo mundo dizia: este é um homem de Deus, ele ora, ele clama, ele ora muito, ele busca muito. A recompensa já foi recebida, a recompensa já foi dada, porque o homem recebeu os aplausos humanos. A recompensa de Deus é quando você faz em oculto, no seu quarto, trancado e em segredo, quando as obras que você pratica são obras para te exaltar diante dos homens. Estas obras servirão para a sua condenação. Homens que entristeciam o seu rosto, que se colocavam cabisbaixos, para que todo mundo olhasse para ele e dissesse: aí vai um homem de Deus, esse é o cara do jejum, esse é o cara que jejua todos os dias, que sacrifica todos os dias. Estas obras que você considera obras
boas, mas que não são, porque na verdade elas ocultam o outro lado do seu ser, elas serão colocadas diante de Deus. E você não poderá reclamar. Você não poderá dizer nada. Absolutamente nada. Porque você não poderá dizer eu não sabia. Porque hoje aprove ao Espírito Santo dizer para você que o julgamento irá acontecer. Que no dia do juízo final, todas as coisas que você faz em oculto serão reveladas por Deus. Que no dia do julgamento, aquelas ações que você acha que ninguém está vendo, elas serão mostradas, porque tudo está anotado nos livros de Deus. A sua vida está sendo escrita por Deus. Nada, absolutamente nada deixará de lado. Se 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos você viver, cada dia, cada minuto, cada segundo, cada sequência, cada obra, cada pensamento, cada ação, tudo, exatamente tudo aquilo que você praticou estará sendo exposto diante dos seus olhos, e a balança de Deus estará sendo colocada na sua presença, e você estará sendo avaliado pela sua vida. Há pessoas que dizem, não, mas Jesus é bonzinho demais, Ele não vai me condenar. Engana-se. Deus é amor. Mas sobre todas as coisas Deus é justiça, e há de julgar a cada um segundo as suas obras, conforme a sua impiedade, conforme a sua iniquidade. Haverá bandidos, assassinos, haverá homens que tiraram a vida de mãe, de pais, mas que se converteram e que foram lavados pelo precioso sangue de Jesus, e uma vez purificado pelo sangue de Jesus, mudaram as suas atitudes, se converteram. Estes subirão no arrebatamento da igreja, reinarão com Cristo 1000 anos, depois adentrarão pelos portais eternos para morar nas mansões celestiais. Haverá homens que viviam no pecado, nas drogas, na promiscuidade, na prostituição, nas coisas ilícitas, nas depravações, que furtaram, que roubaram, que assaltaram, enfim, que praticaram todo tipo de iniquidade, todo tipo de ação que corrompia, que denegria o seu corpo, a sua vida, a sua moral. Homossexuais transformados, que conheceram a Jesus e que conheceram a revelação do grande amor de Deus, e conhecendo a revelação do grande amor de Deus, se converteram, aceitaram a Jesus, se transformaram, abandonaram os seus pecados e passaram a levar uma vida santa. Esses, ao ecoar da trombeta de Deus, eles subirão ao encontro do Senhor nos ares. E quando o Senhor Jesus estabelecer o seu reinado milenar, eles viverão com Cristo por 1000 anos. E depois, um a um, entrará nos tabernáculos eternos de Deus, nas mansões celestiais, na nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Poderão comer da árvore da vida, poderão caminhar sobre as ruas de ouro, poderão viver. A Bíblia diz as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem mesmo se chegou ao coração do homem, são as coisas que Ele tem para revelar para você, para mostrar para você. Agora, há muitas pessoas que não estão valorizando, há muitas pessoas que estão preocupadas única e exclusivamente com o seu dia a dia, estão preocupadas com a cura que Jesus pode dar, estão preocupadas com a prosperidade que Deus pode dar, estão preocupadas com a libertação deste ou daquele, com o momento, com o aqui, com o agora, com a sua vida particular e pessoal agora, nesse tempo, nesse momento, e que procuram fazer barganha com Deus, procuram trocar
trocar as coisas com Deus, se ofertam, é porque tem um objetivo de receber de volta 100 vezes mais. E aí os pastores, sabendo disso, eles pregam e induzem: olha, Deus é um negociador, Deus é aquele que senta de um lado da mesa e você senta do outro lado da mesa, e Ele negocia com você. Ele vai te abençoar mediante aquilo que você colocar dentro do envelope. E estas pessoas seduzidas, elas deixam de dar valor àquilo que tem mais importância para nós, que é a eternidade. Oh, glória a Deus. Saiba de uma coisa: dentro de você habita um espírito imortal. Você tem direito à eternidade. Você pode viver para sempre com Deus. Eu não estou aqui inventando uma história bonita ou trazendo uma história de impressionismo para você. Eu estou aqui trazendo as evidências bíblicas que afirmam que existe a eternidade, que existe sim o céu, que existe sim as promessas, que existe sim salvação, que nós teremos um novo corpo, um corpo imortal e glorificado por Deus, aonde nunca mais sentiremos dor ou choraremos, mas receberemos um conhecimento sobrenatural que abrangerá todas as coisas que nós jamais imaginamos conhecer. A promessa de Deus é tão grandiosa para que o homem limite essa promessa às suas concupiscências, aos seus desejos aqui nesse mundo. A promessa de Deus é algo sobrenatural, algo extraordinário, algo tão grandioso, e o homem preocupado com a sua vida, preocupado com aqueles 5 minutos de tesão numa cama, está jogando fora a salvação. Está jogando fora a eternidade. Está jogando fora o encontrar-se com Deus. Está jogando fora o privilégio de morar nas mansões celestiais. Vamos ao julgamento. Versículo 14. E o mar deu os mortos que neles havia. Aqueles que morreram no mar, que se perderam no mar, que se perderam em navios, navios que naufragaram, pessoas que não conseguiram voltar à terra. Estes mortos, eles se apresentarão diante do tribunal de Cristo. E a morte e o inferno, em outra tradução diz o além, e a morte e o inferno deu os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, sem exceção. O julgamento será sem exceção. O julgamento será para sempre. O julgamento será para a eternidade. O julgamento será uma coisa sobrenatural. Anos, milênios, talvez estaremos ali diante daquele trono. E um a um ele estará julgando, avaliando, analisando. As pessoas, para entrar nos céus, elas precisam ter Jesus no seu coração. Deus preparou um caminho tão fácil. Por isso eu digo, o evangelho é simples. Eu não preciso pregar coisas extraordinárias para que você possa crer em Cristo. O evangelho é muito simples. Deus nos preparou o caminho. Ele disse bem claro que a Bíblia revela dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Deus amou eu e você. Deus nos amou embora nós fôssemos pecadores. Deus nos amou embora nós tivéssemos praticado todo tipo de iniquidade e de pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna.
Esse julgamento não é para você. Esse julgamento não é para você que me assiste, que me ouve agora. Esse julgamento é para aqueles que não querem saber de Cristo, para aqueles que rejeitam a Jesus, para aqueles que abraçam as obras infrutuosas da carne, que preferem o prazer momentâneo do uso de uma droga, que preferem o prazer momentâneo da bebida alcoólica, que preferem o prazer momentâneo das ações sexuais ilícitas, que não querem ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Meu amado, a única certeza que temos quando estamos vivos é que morreremos. Sim, a única certeza que temos. Nós não sabemos o que vai acontecer no minuto subsequente a esse, se o nosso coração vai parar, se acidentes irão acontecer, se terremotos irão acontecer, se vulcões irão explodir. Nós não sabemos o que irá acontecer no minuto subsequente a esse. Nós não sabemos se seremos abordados por um bandido, por um ladrão, por um marginal armado. Nós não sabemos se a nossa vida será tirada. Mas eu pergunto a você e gostaria de confrontá-lo nesta hora para que você possa fazer uma analogia e uma reflexão e saber se você está preparado para esse encontro com a morte que vai levá-lo ou para a glória com Deus, ou para o arrebatamento, ou para o juízo final, para diante do trono branco de Deus, para ser avaliado, para ser julgado. Se algo acontecesse com você agora, onde você estaria? Você tem certeza que no arrebatamento você sairia da sepultura e num abrir e fechar de olhos você se encontraria com Cristo? Ou você tem a certeza que você permaneceria na sepultura, para que da sepultura você saísse única e exclusivamente para este dia de juízo, para este dia de julgamento, onde haverá muito choro, muitas lágrimas, onde haverá muito pranto, muito sofrimento, onde mãe não pode ajudar filho, ainda que Noé, Daniel e Jó, os homens mais justos que descreve a Bíblia Sagrada, estivessem do seu lado pedindo por você, nada poderiam fazer, porque a salvação é individual. E talvez você diga: eu não tive a oportunidade de aceitar a Jesus, eu não tive a oportunidade de me converter, eu não tive a oportunidade de mudar a minha vida. É mentira! No dia de hoje Deus lhe revela o julgamento e lhe confronta perguntando: por que ainda não tomaste a tua decisão? E se tomou a decisão, porque você está em cima do muro? Por que você não muda as suas ações? Por que você não santifica a sua vida? Por que você não coloca-se no padrão de Cristo? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma reflexão dura. Esta é uma reflexão que nós, quando fazemos, muitas vezes nos avaliamos e nos encontramos culpados, nos encontramos imundos, sujos, e aí entendemos que precisamos ser lavados. Eu quero vos dizer o que escreveu Isaías. Ele escreveu dizendo: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, vinde a mim e argui-me, diz o Senhor, e eu os tornarei mais brancos do que a neve. Não importa o que você praticou, não interessa se você foi homossexual, pedófilo, não importa se você foi homicida, matricida, parricida, não interessa se você foi um latrocida, um assaltante, não importa se você falou mal das pessoas, cuspiu no rosto do seu pai, da sua mãe, não interessa se você foi uma prostituta, não importa aquilo que você tenha feito, se você foi ladrão ou político ou corrupto, não interessa. O que interessa é que existe uma porta aberta agora. Essa porta chama-se Jesus Cristo, e todo aquele que entra por esta porta, ele é lavado pelo sangue do Cordeiro, e uma vez lavado pelo sangue do Cordeiro, ele tem acesso à vida eterna, e ele não passará pelo juízo final.
Há pessoas que estão agora preocupadas. Mas é melhor que você se preocupe agora. Sim, muito melhor é que você se preocupe agora. E naquele dia, lá no céu, quando nos encontrarmos na presença de Cristo, você possa olhar para mim e dizer: pastor, obrigado por aquelas palavras. Aquelas palavras me despertaram para a eternidade. Aquelas palavras me despertaram para a vida eterna. Aquelas palavras mexeram com o meu eu, com o meu ser, com o meu pensamento, com a minha vida e com tudo aquilo que eu fazia. E foi exatamente naquele dia que eu tomei uma decisão de jogar o velho homem para trás. E tomei uma posição de largar as drogas, de abandonar a promiscuidade, de abandonar a prostituição. Eu larguei mão de trair a minha esposa, eu larguei mão de fazer coisas erradas. Você, pastor, que tem feito coisas erradas, naquele dia você vai poder olhar para mim e dizer: pastor, eu estava no púlpito, vivendo de uma forma pecaminosa, vivendo de uma forma errada, mas eu me transformei, eu me converti, valeu a pena, hoje estou aqui, não passarei pelo julgamento, não passarei pelo juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nesse momento, quando Deus julga todas as pessoas, Ele pega a morte e o inferno e Ele lança no lago de fogo. Estes dois ambientes, estes dois seres, o inferno e a morte, eles são extirpados, eles são destruídos, eles vão desaparecer. É a segunda morte. E o versículo de número 15 diz: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu imagino que seja assim. Abre-se os livros, fulano de tal está na presença de Jesus, a vida dele é lida do começo ao fim, as obras dele são apresentadas diante de Deus, o tribunal de Cristo é colocado, o juiz é executado, o livro da vida é aberto, o nome desta pessoa é procurado. Ela não aceitou a salvação, ela rejeitou Jesus. As obras dela não são obras condizentes com a pessoa que mereça ser salva. O nome dela não está escrito no livro da vida. Então aquela pessoa que está morta, ela é lançada no lago de fogo para sempre. E esta é a segunda morte. Uma vida distante, uma vida de sofrimento e de dor, longe de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem um novo corpo, sem uma nova forma, sem um novo nome, sem a oportunidade do conhecimento eterno, sem a oportunidade de sentir o aroma suave do Senhor, sem a oportunidade de caminhar das ruas de ouro da Nova Jerusalém, sem a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida, que dá vida às nações, a árvore que dá eternidade ao homem, sem a oportunidade de habitar juntamente com os anjos, querubins, arcanjos, nos tabernáculos eternos preparados por Deus, sem a oportunidade de não ver o sol, mas ver a luz de Deus que brilha para sempre, eternamente, sem a oportunidade de entrar na glória com Deus. Estas pessoas estarão definitivamente condenadas, elas estarão definitivamente lançadas num lago de fogo para a perdição eterna. Esta é a segunda morte, e é isso que diz a Bíblia Sagrada. Portanto, existe uma oportunidade agora. O que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
O que faremos nós se não recebermos esta salvação? O que faremos nós se dissermos não, eu quero continuar levando a minha vidinha do jeito que tá bom demais, eu quero viver nesse marasmo, eu não preciso desse Jesus. O que faremos nós? Onde você está com a cabeça, irmão? Arrepende-te. Abandone este pecado. Abandone esta iniquidade. Em jogo está a eternidade. O tesouro mais grandioso deste mundo é colocado diante dos seus olhos. A única coisa que você precisa fazer é decidir, optar por Cristo Jesus. E eu não vou pregar aqui que se você aceitar Jesus, a sua vida vai mudar, a sua vida vai se transformar, o seu casamento vai ser uma maravilha. Eu não vou pregar aqui que você vai enriquecer, que você vai ter dinheiro, que nesse mundo você vai ter um monte de prazer. Eu quero vos anunciar aqui claramente que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você vai sofrer. Por servir a Cristo você será perseguido. Por servir a Cristo você será apedrejado. Por servir a Cristo você pagará um preço. Jesus disse claramente: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A palavra cruz reporta a coroa de espinho, a pregos nas mãos. A palavra cruz reporta a sofrimento, a chicote, a zorrague, rasgando as costas, a pele, a carne, os músculos. A palavra cruz significa a morte. Se o grão de trigo primeiramente não morrer, ele não pode viver. Você precisa morrer, irmão, para ter vida. O teu eu tem que morrer para que você tenha vida. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Que desapareçam as vaidades humanas. Que cresça ele e eu diminua. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer que nenhum de vós seja condenado. Ele abriu uma porta imensa, muito simples, completamente aceitável, para que você entre, triunfe e vença. Mas Ele não obriga ninguém. Você não é obrigado a tomar uma decisão. Você não é obrigado a aceitar a salvação. Você não é obrigado a servir a Jesus Cristo. Você não é obrigado a crer em Jesus Cristo. Você não é obrigado a viver por Cristo. Você não é obrigado a santificar a sua vida. Ele lhe dá o livre-arbítrio. Você é livre para escolher o seu caminho. É como aqueles dois filhos que estavam naquela fazenda. Um deles, mais jovem, disse: eu quero curtir o mundo, dar a parte da minha herança, que eu vou sair fora. Eu vou botar o pé na estrada, e o pai lhe entregou. Talvez você seja esse menino que pegou, saiu fora, conheceu a tudo, a Cristo, conheceu a palavra, conheceu os ensinamentos, e aí você saiu fora, ficou distante de Deus, ficou longe de Deus, ficou afastado de Deus, mas agora você ouve essa palavra e diz: eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu estou clamando por Deus, eu quero voltar para casa. Saiba que o Pai está de braços abertos te esperando. Ele está te aguardando de braços abertos, esperando que você chegue para Ele poder te abraçar, te resgatar, colocar um vestido novo, uma aliança sobre o seu dedo, calçados sobre os seus pés, e mandar matar o novilho cevado para fazer uma grande festa com todos os seus amigos, porque você estava perdido e foi achado, porque você estava morto e reviveu. O prazer de Deus é a sua transformação. Por isso não deixe para amanhã, porque amanhã
pode ser tarde demais. Não arrisque ficar para o julgamento. Lute para poder se encontrar com Cristo no arrebatamento. E para poder reinar com Ele por 1000 anos. E para glorificar o seu santo nome. Adorar o seu santo nome. Exaltar o seu santo nome. E seremos sacerdotes dele. Oh, glória. E é por isso que estamos aqui. Para que nesta hora possamos nos arrepender. E nos arrependendo, orarmos a Ele confessando os nossos pecados. E dizer-lhe: Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, lava-me no sangue de Jesus. Lava-me no sangue do Cordeiro. O sangue da nova e eterna aliança preparada entre Deus e os homens, por Deus e para os homens, para o perdão dos pecados. Lava-me no sangue. Purifica-me no sangue. Transforma-me pelo sangue. Eu abro meu coração e digo: Espírito Santo, vem e habita no santuário. Este corpo, ele se abre para que tu faças dele templo e santuário. Santuário de Deus é o que tu és. Santuário do Altíssimo é o que tu és. Santuário do Senhor é o que tu és. Santuário do Pai é o que tu és. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Ele não te acusa, ele te convence da necessidade de Cristo sobre a sua vida. Não se sinta acusado nesta noite, sinta-se convencido por Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Reconcilie com o Senhor agora. Oremos. Meu Pai, eu ouvi a tua voz e não posso mais habitar com estes pensamentos que são nocivos à minha salvação. Não posso mais conviver com estes pecados. Não posso mais viver neste antro de maldição. Meu Pai, lava-me no sangue de Jesus. Sim, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Eu reconheço que Jesus, ele veio ao mundo, ele se esvaziou. Ele foi crucificado no meu lugar. Eu reconheço, Senhor, que sem Jesus eu não sou nada. Eu reconheço que preciso de Jesus e eu confesso com minha boca e no meu coração eu aceito o Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor me fortaleça. O Senhor me dê conhecimento, me dê sabedoria, me dê forças. O Senhor me dê discernimento, capacidade espiritual. O Senhor me ensine a agir. Pai, tudo está nas Tuas mãos. Sim, Pai, tudo está nas Tuas mãos. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego os meus pensamentos a Ti. E Te peço, Senhor, por favor, me ajude a vencer. Por favor, ajude esse irmão que me ouve agora a vencer. Por favor, Senhor, eu quero entrar na glória contigo. Eu não quero ser rejeitado. O lago de fogo não foi para mim. O lago de fogo é para outros, menos para mim. Pai, como pregador da Tua palavra, como um homem que Te ama, como um homem que Te quer, Pai, dai-me a capacidade, Senhor, de anunciar o Evangelho. Ponha nas minhas mãos, meu Senhor,
As almas pelas quais tu morreste naquela cruz. As almas pelas quais tu pagaste preço de sangue naquela cruz. As almas pelas quais tu triunfaste, Senhor. Entregue em minhas mãos. Dai-me a capacidade de apacentá-las, Senhor. Dai-me a capacidade de orientá-las, ó Pai. Dai-me a capacidade de fazer aquilo que te agrada. As condições para que eu possa ir além do que tenho feito. Porque aquilo que tenho feito considero ser insuficiente, Pai. Eu preciso poder fazer mais. Senhor, tome em tuas mãos e em teus braços cada um daqueles que foram convencidos por esta palavra agora. E os abençoe, meu Deus. Os resgate. E que o teu Espírito Santo, ele continue falando poderosamente a cada coração. Sim, Pai. Que o teu Espírito Santo fale a cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Estas foram as palavras que Deus colocou no meu coração para lhes anunciar nessa noite. Eu peço a Deus que todas elas ecoem falando alto na vida de cada um de vocês. E que ela seja semeada em terra fértil, para que produza fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus abençoe a todos. Preste atenção neste recado. Se você ouviu esta mensagem inteira, é porque você tem fome e sede da palavra de Deus. Então, por favor, nos ajude a manter este trabalho. Deposite qualquer valor em uma lotérica ou na Caixa Econômica Federal, agência 1879, conta corrente 6570 dígito 7, operação 001, em nome de Evandro Névio Argenton, e nos ajude a prosseguir na caminhada.